Capítulo 17. Uma noite incomparável. Eu estava no meu quarto e Kimberly foi na hora marcada. Foi acompanhada com as amigas como tinha falado. Eles estavam felizes, rindo, e ela me disse: "Então, vamos?" Uma moça que estava com ela comentou: "Nossa, Kim convidou ele também. Se eu soubesse tinha ficado no alojamento." Kimberly ficou sem jeito e respondeu: "O que é isso, Sarah? Ele não te fez nada." Sarah interrompeu dizendo: Ele não me fez nada, mas eu vi você chorando. Que saco, Kim, você sempre deixa os outros pisarem em você." Então Kimberly ficou séria e respondeu: "Verdade, Sarah, lembro como você me humilhava também na sala de ciências." Sarah disse que era coisa do passado, e então Kimberly pediu a ela que me desse uma chance também. Depois desse incidente, fomos todos à Praça das Luzes. O lugar era tão lindo que até esquecemos a pequena discussão. Um coral cantava uma linda canção. Eles estavam como uma beca branca cravejada de pedrinhas, e conforme as luzes refletiam nas pedrinhas, dava para ver todas as cores do arco-íris refletindo nelas. A iluminação na praça era bem distribuída, os jardins eram perfeitos de um verde vivo, a pavimentação das ruas era bem branca, parecia mármore, e a lua e as estrelas nas colônias são incomparáveis. O céu é muito limpo e os ministros têm o cuidado de fazer com que a iluminação seja projetada de uma forma que não esconda a luz das estrelas e nem da lua. É tudo muito difícil de explicar, principalmente uma pessoa como eu que estava enxergando há apenas alguns meses. O musical começou. Eles contaram a história de Jesus e um cantor que fazia o papel de Cristo cantou o Sermão da Montanha com uma melodia muito bonita. Toda a história do Evangelho cantada, e não enfatizavam a história da cruz, seus ensinamentos e suas obras de cura e caridade eram o principal tema do musical. Chicotadas, gemidos e sangue não cicatrizam o coração da humanidade. São as palavras de Jesus nos seus atos que fazem a diferença. Quando o festival terminou eu estava chorando. Os atores transmitiram uma energia emocionante e depois do espetáculo eles mesmos distribuíram os cisnes de cristal. Para minha surpresa, o ator que fez o papel de Jesus Cristo foi quem me deu um cisne e disse: "Lá no palco fiz o papel de Jesus Cristo, mas meu nome é Luiz Augusto. Aqui neste cisne está gravado em uma folha de ouro o Sermão da Montanha." A folha de ouro estava embutida dentro do cristal transparente e o Sermão da Montanha era bem legível. Esta pequena lembrança é para que você não esqueça as palavras que podem mudar a sua vida. Sua existência será transparente e completamente feliz se essas palavras estiverem gravadas em seu coração. Disse Luiz Augusto. Fiz um gesto sem pensar. Quando percebi já tinha dado um abraço em Luiz Augusto e estava chorando. O Sermão da Montanha que ele cantou tocou profundamente meu coração. Depois que Luiz Augusto se retirou, Kim me levou de volta e quando cheguei à porta do quarto, ela me disse: "Muito obrigado por ter me acompanhado, gostei muito que você aceitou o convite, boa noite." Então respondi: "Espera, Kim, o espetáculo foi muito melhor do que eu esperava e o mimo que ganhei tem muito mais importância do que eu achava que tinha. Agora me responda uma pergunta. Sabe mexer nesses computadores dessa colônia?" "Claro que sim." Ela respondeu. Ela ligou a máquina e não era no botão que eu imaginava. Ela me mostrou um emblema de coração dourado e disse: "Está vendo esse coração? É um arquivo das preces que seus familiares e amigos dirigiram a você. Este outro emblema de um olho serve para ver regiões diferentes da colônia." E assim foi me ensinando a mexer naquele computador. Perto dela eu era um ignorante, porque mexer naquele tipo de computador é bem diferente do que mexer nos computadores terrestres. Então perguntei a ela: "Quem, esse botão grande que eu pensei que servia para ligar o computador, para que serve?" Ela respondeu: "Para entrar em contato com outros membros dessa ou de outras colônias que estiverem conectadas à sua máquina." A aula de informática está interessante, mas já é um pouco tarde e tenho que cumprir os meus horários. Não quero aborrecer a diretora Bey. Ela é muito paciente e merece nosso respeito. Tenha uma boa noite, amiguinho. Então respondi: "Amiguinho não, Sadraque, por favor." Amiguinho parece bichinho de estimação. Ela foi para o seu alojamento rindo bastante.
No dia seguinte cumpri meus horários conforme Crisânia havia estipulado. Fui até a plantação, entrei no lago e ajudei os coletores a colher as frutinhas, ou melhor dizendo, dei um pouco de trabalho a eles. Volta e meia cometia uma gafe e os coletores me ensinavam pacientemente. Depois de terminada minha tarefa, fui para o refeitório do instituto, acompanhado da Kim e do seu amigo Kevin. A comida estava gostosa, era uma sopa de vegetais e para tomar um suco de andreja, como se eu já não tivesse comido bastante. Depois do almoço chegou a hora, Isabel veio até o refeitório e fez um comentário. Sadraque, agora é hora de irmos, as crianças já estão te esperando, já avisamos a elas que vai passar um tempinho brincando com elas e já estão bem curiosas porque você era cego e voltou a enxergar. Deu a impressão de que ela estava me provocando, mas não, é o jeito dela, o problema estava comigo, mas enfim, fui grosso e falei. Também falou para elas da cordinha? Isabel ficou um pouco irritada e falou com autoridade. Sadraque, que falta de sensibilidade, não é à toa que Crisânia pediu para que se enturmasse um pouco com as crianças que foram vítimas de guerra, já existiu muita violência no histórico deles, eu jamais faria um comentário ridículo desses e espero que também não faça. Então fiquei sem jeito e respondi. Desculpa Isabel, é que eu não gosto muito de crianças. Não gosta muito? Ela respondeu. Então fomos caminhando até a ciranda colorida, era uma escola legal e umas 20 crianças se aproximaram de mim, mas estavam acompanhadas de uma professora que chamavam de tia Simone. Ela me explicou que aquelas crianças vinham de vários lugares, algumas eram de Israel, outras do Iraque, da Angola e Cisjordânia. Então perguntei a Simone. A última menina que eu via que não falava a minha língua, como vou brincar com eles? Já pensamos nisso. Respondeu Isabel. E essas crianças aqui vão entender você muito bem e a linguagem do amor é universal, amor Sadraque. Então tia Simone comentou. Me parece que ele não tem jeito com crianças Isabel, tem certeza que vai dar certo? Isabel olhou sério e respondeu. Sinceramente não tenho certeza, mas Crisânia sabe o que faz, por via das dúvidas fique junto com as crianças Simone. Isabel se despediu e apesar de termos nossas diferenças, eu reconheci o trabalho dela. Não é uma tarefa fácil reabilitar suicidas e falo por mim, ela tinha muito trabalho. À noite socorríamos umbrais e durante o dia educava os socorridos. Eu estava com as minhas considerações quando uma menininha me puxou pela mão e disse. É verdade que você era cego? Era sim. Respondi. Algumas crianças eram bem carentes e antes que eu esperasse um abraço, me beijavam e ficavam me puxando para lá e para cá. Fiquei com elas e fazia de tudo um pouquinho. Respondia perguntas, empurrava o balanço, dava impulso no gira-gira, claro, tudo com o auxílio da irmã Simone. Imagina eu sozinho com 20 crianças. Quando terminamos, irmã Simone pediu para que as crianças fossem ao refeitório, eles obedeceram imediatamente e ela me disse. Sadraque, sabe quanto tempo ficou aqui? Então respondi. Umas 2 horas. A tarde toda. Ela respondeu. Você não gostou? Até que não foi ruim. Respondi. Passei a cumprir minha rotina todos os dias, eu já estava acostumado, já estava fazendo amigos coletores, as crianças já estavam acostumadas comigo e eu estava começando a gostar bastante da menina Fátula que estava aprendendo algumas palavrinhas e me chamava de Sadraque, fazer o que né? Volta e meia eu corrigia, mas não adiantava muito. No aerobus já estavam me chamando de craque, se bem que acho que estavam exagerando, porque quem começou com essa história foi a Kimberly, falando nela é uma ótima professora de informática. Eu já estava mexendo bem no computador que me deram. Vários indivíduos da colônia estavam conectados no meu computador e Kimberly me ensinou uma maneira de ver entes queridos, mas explicou. Se sua vibração estiver ruim o leitor não funciona, é uma medida de proteção da colônia, todas as imagens e preces enviadas são revisadas pelo ministro da comunicação que só deixam chegar aos computadores imagens positivas. E assim Kimberly se despediu e a cada dia eu estava me acostumando com a rotina da colônia. Capítulo 18 Um dia não muito agradável.
Como sempre todas as manhãs eu me dirigia para o internato de criança Ciranda Colorida. Quando avistei as amigas de Kimberly fui falar com elas. Cheguei perto e consegui ouvir a conversa. Sarah dizia para uma outra moça: "Preciso sair daqui, quero voltar para casa." E a outra respondia: "Mas Sarah, aqui não é um lugar ruim e na sua casa ninguém vai te ver." Sinceramente fiquei feliz em escutar aquela conversa. Eu estava gostando muito da colônia, mas no fundo queria voltar para casa. É uma vontade muito boba, eu sei, mas a maioria sente. Queria saber como andava minha família. Então cheguei perto das meninas e perguntei: "Então vocês querem mesmo ir para casa?" "Porque eu também quero, tem como sair?" A tal Sarah fez uma cara fechada e me respondeu: "É claro que eu quero voltar para casa, mas querer é uma coisa e voltar é outra. Você não vê que a colônia é toda murada e tem uma abóboda transparente por cima?" Então eu respondi: "Mas podemos pedir permissão." Então ela respondeu: "Não vão nos dar permissão porque ao chegar nas nossas casas não vamos querer voltar." Ela ia se retirando quando eu resolvi perguntar: "Onde podemos nos encontrar para conversar?" Então ela me respondeu: "Ah, não enche." Então respondi: "Sua grossa." Crisânia percebeu a discussão, se aproximou e perguntou: "O que está acontecendo aqui?" "Nada não," respondeu Sarah. Então Crisânia respondeu a ela: "Se for para mentir não diga nada, Sarah, vá para o seu alojamento e Sadraque venha comigo, não alimente discussões, hoje você irá até o pavilhão azul." Fiquei pensando: pavilhão azul, que lugar é esse? Ela sentiu e respondeu: "É um lugar muito semelhante aos ginásios que conhece na Terra. Lá fazemos palestras e também assistimos à vida dos que precisam se reabilitar." "Como assim?" perguntei. Ela pegou a minha mão e respondeu com calma: "Prefiro que você veja, então vai entender naturalmente. Já vou adiantando que não é muito agradável, já que se trata de reabilitação, mas é completamente necessário. Agora vamos, a sua turma já está lá." Fiquei um pouco apreensivo. O dia sinceramente não começava bem. Fui tentar fazer amizade e levei uma bronca daquela, e agora a esse pavilhão. Enquanto eu pensava distraído chegamos. O pavilhão azul era muito bonito, era tudo feito de mármore, um mármore azul piscina e tinha detalhes nas paredes de folhagem feitas de cerâmicas vitrificadas. As plantas eram todas brancas, o branco com o azul dava um contraste lindo. O teto era todo branco e a iluminação formava o sistema solar e algumas constelações. Claro, só sei disso porque Crisânia me explicou, porque quando cheguei lá pensei: o que significa esses rabiscos bonitos? Enfim, aos poucos o ginásio foi ficando cheio, alguns eram membros da minha turma e outros eu nem conhecia. Então entrou um senhor que foi até a tribuna, saudando todos e dizendo: "Sejam todos bem-vindos, sou Virgílio Santiago e vou iniciar esse processo de reabilitação juntamente com a irmã Crisânia, a irmã Isabel e a irmã Paula. Peço que antes de mais nada não se condenem, essa sessão não é de julgamento, mas de autoanálise. E antes de iniciarmos vamos fazer uma prece." Então o irmão Virgílio chamou Crisânia para fazer uma prece. Ela foi até a tribuna e começou uma prece muito bonita, que dizia mais ou menos assim: "Pai de infinita bondade, agradecemos porque seu amor reúne as luzes que se espalham, porque a tua justiça resgata antes de punir, porque a tua luz alcança os lugares mais sombrios. Te agradecemos também a presença de todos esses amados. E antes de mais nada Jesus esteja conosco. O bom pastor que agora vai acolher conosco as ovelhinhas perdidas da casa de Israel que hoje representa todo o planeta, que todos possamos subir na escala da evolução, que assim seja." Nossa, quase chorei com a prece, mas não demoraria muito para outra pessoa chorar. Logo a prece ter terminado, o bondoso Virgílio chamou: "Kimberly Foster, venha aqui." Ela foi até a tribuna, a irmã Paula trouxe uma cadeira e pediu para que Kimberly se sentasse. A cadeira até que era confortável, dessas que a gente fica praticamente deitado. Crisânia colocou uma espécie de eletrodos e uma mancha luminosa apareceu no telão à frente. Então Virgílio disse: "Vamos assistir a vida de Kimberly através de suas imagens mentais e assim podemos analisar quais as causas do suicídio."
As manchas luminosas foram se transformando numa cena. Víamos uma ceia de Natal e a família de Kimberly reunida. Ela parecia ter uns 7 anos. De repente o pai se retirou da sala para atender uma ligação. Passou um tempo e enquanto a família de Kimberly se entretinha na sala, seu pai pegava pouca bagagem e fugia. Seu pai deixou a família por outra mulher. Enquanto vi a cena pensei, em pleno Natal, que coisa mais ridícula, mas fazer o quê? Logo depois vieram outras cenas. Kimberly sofria bullying na escola na adolescência e não desabafava com ninguém. Afinal de contas seu pai não morava mais com ela e a mãe vivia no trabalho. Nesse período uma senhora apresentou a ela a seita Porta do Céu. Quando foi ao lugar pela primeira vez, também encontrou lá sua amiga Sarah Benson. Tudo isso nós assistíamos nas cenas que estavam sendo mostradas no aparelho que chamavam de relator. Sinceramente eu preferia chamar de aparelho dedo duro. Mas enfim, as cenas mostravam que na escola as duas não eram exatamente amigas, mas como estavam frequentando aquela seita escondida se tratavam assim. Eu não falo de você, você não fala de mim. Logo as cenas mudaram e para piorar nesta próxima cena de Kimberly o tio a desrespeitava. Em uma cena seguinte Kimberly contou à sua mãe a respeito dos abusos do tio, mas a mãe de Kimberly já havia descoberto a respeito da seita Porta do Céu e reclamou à filha que eles estavam fazendo lavagem cerebral nela. Tá certo que isso era uma verdade, afinal essa seita pregava que através do suicídio os membros deixariam este mundo para habitar um mundo mais pleno. A mãe de Kimberly a mandou para um internato onde ficaria longe de problemas e da seita. Na cena seguinte, Kimberly já estava no internato e quem ela encontra lá? Sarah Benson, é claro. Elas continuaram mantendo contato com a seita pela internet. Que burrice, esses adultos esquecem da internet. Aos finais de semana Kimberly voltava para a casa da mãe. Em uma dessas visitas Sarah foi com ela. As duas fugiram de bicicleta à tarde para a sede Porta do Céu. Era o dia marcado para o suicídio coletivo. Todos morreram à noitinha. Após uma cerimônia todos beberam cicuta e morreram envenenadas. Elas e mais 24 pessoas morreram naquela noite. Enfrentaram suas lutas no umbral, assim como eu, e pensei enquanto assisti. Nossa, que mundo pleno encontraram. Kimberly já não era mais a mesma. Tiveram que interromper a sessão aplicando nela passes tranquilizantes. Ela chorava compulsivamente e repetia: por que estão fazendo isso comigo? Quero sair daqui, eu não fiz nada para vocês, eu já sofri o bastante. Então Virgílio interrompeu dizendo: este processo é para sua recuperação e da recuperação dos outros. Aqui existem pessoas preparadas para que vocês não entrem em crise. Enfrentar o problema é melhor que fugir dele e enfrentar com amigos é ainda melhor. Kimberly, em nenhum momento te acusamos, só mostramos a sua história através da sua mente. É você quem se acusa, nós só queremos reabilitar você, mas os nossos irmãos da crosta preferem se sentir culpados quando deveriam se sentir responsáveis pelo mal que causam aos outros e a si mesmos. Querida, você acha que a vida foi injusta com você, mas Deus é justo, porque existem muitas vidas. Vamos mostrar suas outras vidas agora mesmo através de alguém mais preparada. Sarah, venha até aqui, Virgílio chamou. Eu não vou. Ela respondeu. Você não quer curar-se, não vamos forçá-la. Virgílio respondeu e continuou. Irmã Crisânia, pegue os arquivos na colônia a respeito de Kimberly. Sarah está dispensada da sessão e peça à irmã Paula que encaminhe ela ao internato Renascer. Vamos encaminhá-la para a reencarnação. Ela está aqui há meses e não progride. Só na Terra poderá aprender. Então, meus amigos, mais alguém quer acompanhá-la? Fiquei bem quietinho. Eu quero ir para casa, mas reencarnar não quero não. Se já nasci cego antes, nem quero pensar na próxima. Enquanto eu pensava, trouxeram os relatórios da vida passada de Kimberly. Falando nela, tiveram que levá-la para o hospital Rosa Lilás. Ela não sofreu nenhuma crise, era só para mantê-la em observação mesmo.
Enquanto isso, colocaram na tela a vida passada de Kimberly. Era uma condessa muito importante que humilhava escravos indígenas quando a América foi colonizada pela Inglaterra e não respeitava o casamento com o conde. Tinha suas aventuras amorosas e costumava castigar os índios que trabalhavam em sua casa com a fome, humilhações e maus tratos. Além do mais, dedicava apenas a moeda da época e a ostentação. Suas 3 filhas ficavam aos cuidados dos servos. Uma das filhas era a mãe de Kimberly e seu tio era um dos muitos escravos. A seguir vi outras cenas. Agora a condessa estava no mundo espiritual, já desencarnada, e se comprometia a ter as provas que sofreu como Kimberly. Claro, não suportou a pressão e recorreu ao suicídio. Então pensei, será que vim cego por coisas de outras vidas? Será que também vou passar pela experiência do relator? Sinceramente eu não quero, mas não vou enfrentar esses grandes amigos como fez a Sarah. Eu quero me reabilitar. Eu pensava nisso quando Virgílio nos disse: Deus é sempre justo, amados. Não reclamem pelas provas que passaram ou que terão que passar. Hoje vimos que a frágil Kimberly foi uma mulher dura, frívola e fútil, e não devemos julgá-la por isso. Afinal de contas, quase todos aqui passamos pelo território da maldade, inclusive eu mesmo. Mas hoje compreendo que o amor e o trabalho são a fonte da felicidade eterna. E hoje não consigo mais desprezar, oprimir e destruir. Vocês todos podem ser ainda melhores do que sou agora. Amados, se fortaleçam na verdade, no amor e na justiça. Não condenem a nossa amiga Kimberly. Afinal de contas, todos passarão pelo relator. Até amanhã, Sadraque. Será o próximo. Sim, senhor. Respondi. E posso te pedir uma coisa? É que eu não enxergava antes. Eu estou te vendo daqui. Estou acostumado a abraçar. Eu posso? Ele não me respondeu nada. Veio em minha direção e me abraçou. Senti uma energia muito gostosa. Senti um amparo de pai. Então brinquei dizendo: Papai Virgílio e mamãe Crisânia. Todos riram. Então Crisânia disse: Amado, vamos fazer uma prece. Afinal de contas, amanhã foi bem cheia hoje e tudo que precisamos agora é descansar. Tenha um ótimo restante do dia. Crisânia fez uma prece e depois nos despediu abraçando a todos, e olha que tinha umas 200 pessoas no pavilhão. O amor desses irmãos é incomparável. Um dia quero amar assim.